viu com os olhos, bateu fotinha e tudo mais, tem imagem real de galáxia que tem 290 milhões de anos depois do Big Bang. Então a galáxia estaria por aqui. Essa década de 40, 50 é o seguinte, isso aqui seria, vamos dizer assim, uma forma da gente representar o universo, a história do universo, tá? Esse negocinho tá um pouquinho atrasado e eu ainda não achei, acho que o pessoal não atualizou essa imagem aqui, não atualizou pelo seguinte, o James Webb fez uma verdadeira bagunça nesse quadro nosso aqui, então essas datas aqui, elas estão assim bem fora, tá? Principalmente aqui 200 milhões de anos para frente, tá? O James Webb bagunçou isso aqui completamente. Mas porque a gente interessa, tá bom. Então a gente está aqui 13,8 bilhões de anos depois do início do universo, então por isso que não tem como o universo ser jovem. Se você trabalha com relatividade geral e cosmologia de FLRW, não tem como ter 10 mil anos. Eu não sei nem como é que eu colocaria 10 mil anos aqui, tá? Não tem como. Não tem como, né? Então aqui nós estaríamos aqui, né? 13,8 bilhões de anos, e aqui a gente tem a história do universo vem vindo, né? O Alepher Bere e Galmon, eles trabalharam com o seguinte sentido, olha, e se a gente trabalhar com a questão das partículas, decaimento de partículas, junta partículas, fusão nuclear e tudo mais, só que usando a lei de Hubble-Lemaître. Qual que é a ideia de Hubble-Lemaître? A ideia de Hubble-Lemaître é que o universo está se expandindo, então ela vem se expandindo aqui, né, na verdade, ela abre um pouquinho mais aqui, né, como se fosse uma boca de sino, né. Bom, se ela está abrindo desse jeito, se você fizer uma regressão linear, o que é uma regressão linear? A regressão de uma função de primeiro grau, ax mais b, literalmente isso, ou seja, um aluno de ensino fundamental consegue entender essa equação de Hubble-Lemaître tranquilamente. Se você pega isso e faz o linear disso, ou seja, a regressão linear para trás, que o Hubble tinha descoberto que vamos colocar em termos modernos, né, as galáxias estão se afastando, e aí ele mediu a velocidade com que essas galáxias estão se afastando, a distância que elas estão, beleza, colocou no gráfico. E se a gente fizer o gráfico para trás? Se a gente fizer o gráfico para trás, aí a gente vai chegar aqui nesses primeiros, vamos chamar assim, primeiros instantes do universo, tá? Nos primeiros instantes do universo, o que acontece? Acontece que o universo todo, o seu tamanho, que é grandão hoje em dia, ele vai diminuindo até ficar um tamanho pequeno, né? E esse tamanho pequeno é pequeno quanto? Pequeno da ordem, tá? Eu vou colocar em números chutados, assim, só para a gente poder ter uma ideia. Imagina o tamanho da nossa galáxia. É uma galáxia, beleza. Agora imagina que dentro do volume da nossa galáxia, dentro do tamanho da nossa galáxia, tenha todo o universo reduzido nela. Como assim? Só para a gente ter uma ideia de escala, eu estou falando aí de uma estatística, né? Eu vou aproximar a estatística. Eu estou falando de não é bi, 1 trilhão de galáxias reduzidos a um tamanho de uma galáxia, tá? Então você imagina que a coisa vai estar muito densa dentro desse pacote todo. E o que acontece dentro dessa coisa densa? Aí é os trabalhos do Aleph Bere e do Gamon, que é o quê? De estudar como é que as partículas elas vão nascer, como é que elas vão se juntar, e como é que é. Porque nesse tamanho a gente não tem absolutamente nada em termos de estrutura. Não temos estrelas, não temos planetas, não temos galáxias, não temos poeira, não tem a gente, não tem ET, se ET existir, não tem ninguém, não tem nada. Só tem vamos dizer assim, uma espécie de um plasma, né? Uma coisa diluída de partículas. A gente só tem isso. E aí esses caras começaram a fazer umas continhas, tá? Vamos fazer mais umas continhas aqui, que é o período que a gente chama de nucleossíntese primordial. O pessoal que já entende um pouquinho mais de técnico é disso que eu tô falando, tá? Vamos colocar, agora vamos lá para perto do início do universo, porque o início do universo a gente não sabe como é que é, né? Então, olhando pela teoria do Hubble-Lemaître, que é antes da cosmologia quântica de William DeWitt, que é o nascimento da cosmologia quântica, que a gente pode falar, daqui a pouquinho eu falo dela, que vai falar justamente desse ponto aqui do Big Bang, que na realidade é entre o zero... aqui dá para aumentar, beleza. Então é aqui, é entre esse instante aqui que o universo nasce, e aqui, neste meio aqui, nós temos aquilo que nós conhecemos como Big Bang,
que é a cosmologia quântica que vai tratar. Daqui a pouco eu falo dele. Esses caras estão trabalhando aqui, ó. A partir daqui, o universo está nascido, grande, do tamanho de uma galáxia, todos os trilhões de galáxias reduzidos a um tamanho de galáxia. O que acontece nesses instantes aqui? Que são esses instantes aqui de 1 segundo, 100 segundos, até 100 segundos, vamos colocar até aqui, até 100 segundos. O que acontece daqui até aqui, em termos de história do universo? O universo, então, nesse ponto aqui, ele vai ser um grande mar de partículas elementares, né? Então, o pessoal até chama de sopa de quarks, tá? Então, é desse período. Então, você vai ter quarks, elétrons e muitos fótons, radiação, tá? Tem muita radiação. Então, essa radiação toda, ela vai, na medida que o universo vai crescendo, ele vai aumentando de tamanho. Aqui, como eu estou falando de 1 trilhão de galáxias no tamanho de uma galáxia, dá para a gente imaginar qual que é a temperatura do universo que está nesse início. Uma temperatura altíssima, tá? 10 elevado a 20, 30 zeros Celsius ou Kelvin. Aí a escala nem importa qual escala você está trabalhando de tão quente que é. Então, mas à medida que o universo vai crescendo, vai aumentando o seu tamanho, o conteúdo do universo se mantém constante, né? Ou seja, a massa continua constante. O que acontece com a temperatura do universo? Ela vai diminuindo. Na medida que ele vai diminuindo, vai começando a formar as primeiras partículas. Então a gente vai ter a formação dos primeiros prótons, que é a junção de quarks. Próton é 2 quarks up e 1 quark down, são tipos de quarks. Aí você tem nêutron, que vai ser formado nesse início também, 2 quarks down e 1 quark up. E aí você começa a formar aquilo que a gente chama dos primeiros núcleos de hidrogênio. Que o átomo de hidrogênio é o quê? É um núcleo, que é um próton e um elétron ao redor. Então, por isso que a gente chama de nucleossíntese primordial, né? Que é nesse início primordial que você vai formando os primeiros núcleos, né? Primeiro núcleo de hidrogênio. Aí, quando você funde 2 átomos de hidrogênio, você forma um átomo de hélio. Mas como eu estou trabalhando com núcleo, então eu junto 2 prótons. Aí eu junto mais aí eu vou ter o núcleo do átomo de hélio. Aí você coloca um nêutron, aí você vai ter um deutério. Você coloca mais 2 nêutrons, você vai ter e por aí vai. Nesse tempo aqui, até aqui, vamos colocar aqui uma data, até 380 mil anos de idade, porque aqui acontece uma outra coisa muito legal. Até aqui, o que nós temos desde quando o universo nasce até aqui? Nada. Nós só temos núcleos de átomos, dos átomos primordiais. Hidrogênio, hélio, lítio, berílio e depois do berílio, o boro. Esse é o decorê da tabela periódica. Os 5 primeiros da tabela periódica. É o que tem aqui. Só tem esse. E o carbono? Não tem. Oxigênio? Não tem. Enxofre? Não tem. Urânio? Também não tem. Prata, ouro, titânio? Não existe nenhum outro elemento químico além desses 5 até 380 mil anos. Em 380 mil anos, o que acontece? Até aqui, os fótons, eles são emitidos Os fótons já nascem junto com o universo, né? Mas aí os átomos, os núcleos dos átomos, eles absorvem e emitem fótons, né? Os fótons, eles são emitidos e são absorvidos novamente, né? E nessa absorção, ele fica excitado, que é o que a gente fala, depois ele emite de novo. Só que aí os átomos, o tamanho do universo está muito pequeno ainda. Então os fótons são emitidos e absorvidos assim, quase que em conjunto. Quando dá 380 mil anos, a gente tem o espaçamento do universo já está grande o suficiente, e aí os fótons começam o quê? São emitidos, não são mais absorvidos. E aí eles escapam, vêm embora. Esse vem embora chega até os nossos dias atuais. E o nome desse conjunto de fótons, desta idade de 380 mil anos de idade do universo, tá? É o que nós chamamos de radiação cósmica de fundo, ou CMB. E aí eu estava conversando com o Shaolin antes, né? Eu orientei um aluno. Não, acho que eu falei aqui bem no início. Tô tocando. O tempo é relativo, né? Tô tocando os tempos de lugar. Foi aqui que eu orientei um colega lá no IDP, na área de computação, o Petrus, que ele pegou os dados de um satélite, o satélite Planck. O Planck pegou essa radiação cósmica de fundo, colocou os dados disso, e ele foi lá e fez um programa em Python e printou as imagens dessa radiação cósmica de fundo de 380 mil anos de idade.
né? E aí essa radiação vem vindo. Depois disso aqui, aí essas datas aqui, esquecem essas datas que 200 milhões de anos depois, que é o que a gente teria vamos dizer assim, as primeiras estrelas e galáxias, esquece isso. Por que que esquece isso? Porque o James Webb, até a data de hoje, 5 de novembro de 2024, é importante datar isso, porque amanhã a coisa pode mudar completamente, literalmente isso. O James Webb, e até onde eu vi, né? Vai que já saiu e eu não vi ainda. O James Webb viu com os olhos, bateu fotinha e tudo mais, tem imagem real de galáxia que tem 290 milhões de anos depois do Big Bang. Então a galáxia estaria por aqui. Uma galáxia que tem estrelas, tem disco de acreção, tem buraco negro supermassivo no centro, uma galáxia, tá? Então 290 milhões de anos. Então assim, muito possivelmente, se já tem uma galáxia aqui em 290, é bem possivelmente que as primeiras estrelas estejam. Espero o James Webb responder essa pergunta e me dar uma afirmação mais concreta, porque ele está trabalhando para isso também. As primeiras estrelas a gente pode jogar aí para 200, 150, 100 milhões de anos depois do Big Bang. Isso são a partir das primeiras estrelas que não descobrimos ainda. Tem os últimos artigos que eu vi do James Webb tem indicação de que ele conseguiu ver, mas assim, uma indicação ainda não está confirmada ainda, então eu acho que até parou de dar trabalho pra gente, né? Que o James Webb, quando solta artigo, nossa, é uma dor de cabeça para nós, porque é tanta coisa, tanta informação que a gente tem que estudar, mas é muito bom. E ele tá meio quieto nesses últimos tempos aí, com grandes notícias bombásticas, né? Os artigos que ele publica. Então a gente acha que ele está observando aquilo que a gente chama de população 3 de estrelas, que seriam as primeiras estrelas do universo. Como assim primeiras estrelas do universo? São as estrelas primordiais, ou seja, essa quantidade de gás primordial, de hélio, lítio, berílio, bóron e tudo mais, que são os primordiais, vão se juntar, vão condensar. Aqui a gente tem aqui uma representação, né, que seria uma espécie de uma condensação, aqui é gigantesco, né, aqui eu estou falando de milhares de galáxias, o volume equivalente a milhares de galáxias, tá? Então aqui está bem exagerado. Mas aqui você pega um pontinho aqui que está formando esse gás, desse gás primordial, e vai formar as primeiras estrelas, que é o que o James Webb está tentando detectar. Essas primeiras estrelas vão ser muito grandes, muito massivas e vão morrer, né? E nessa morte delas, né, é um evento que a gente chama de supernova, né? Tem vários tipos de supernova, tá? Nessa morte de estrelas, ela solta o seu gás pro meio, para a galáxia onde ela está, ou para a galáxia que está se formando e tudo mais, e vai nessa explosão formar outros elementos químicos mais pesados. Ou seja, os elementos químicos que a gente tem até o ferro, e eu vou arredondar aí pelo menos 4 gerações de estrelas, tá? Até o ferro, esses elementos químicos são produzidos dentro das estrelas. São forjados, fundidos dentro da estrela. Quando a estrela morre e explode, ela joga esses elementos químicos que ela forjou para fora. Então, o ferro que está no nosso sangue vem de morte de estrelas, oxigênio que a gente respira vem de morte de estrelas, nitrogênio, que é importante tanto para a nossa atmosfera quanto para a questão de alimentação, e por aí vai. Tudo isso é formado dentro da estrela ou dentro de estrelas e que se explode e vai povoando o meio interestelar para futuramente formar sistemas planetários e por aí vai. Então esse é o iniciozinho das primeiras estrelas, que depois vai vir as primeiras galáxias, formado desse meio todo, até este momento a galáxia mais antiga ou a mais distante que o James Webb já viu está em 290 milhões de anos depois do Big Bang, e aí depois a gente vem vindo uma área da astrofísica que a gente chama oh, meu Deus, teoria hierárquica das galáxias. Acho que o termo é esse, né? O que é isso? Em outras palavras, é o seguinte: como é que sai, ou como é que nascem as primeiras galáxias e evoluem para outros tipos de galáxias, como é que vai formar outras galáxias, a nossa galáxia, por aí vai. Então tem uma hierarquia, né? E aí, vou aproveitar até para alfinetar um outro ponto do universo jovem. Não dá para não fazer isso. Isso aí, galera. Ó, vai marreta, só antes de você alfinetar, marreta um like aí, pessoal. Quem puder, deixa eu agradecer, né,
Antes, o professor Arilson, que mandou R$ 2. Ele falou, ótima live Shaolin com o doutor Alexandre. Brigadão, galera. Isso aí, quem puder dar mais aí superchat para ajudar mais o canal, impulsionar mais a live, né, para mais pessoas verem aí o ótimo conteúdo. Lógico que a gente vai ter aqueles cortezinhos que a gente vai colocar em breve aí. E é isso aí. Pode continuar, professor. Então, as alfinetadas que a gente coloca aí na questão do universo jovem e tudo mais, né? É claro que. Só um outro parênteses que eu esqueci de mencionar no início, tá? Dentro da minha apresentação, tem até aí no título do vídeo aí ABC2, né? O que é essa ABC2? Isso. A ABC2 é Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então, é uma associação a nível nacional que reúne vários cientistas, professores, e claro, tem outras pessoas que também acabam entrando também, alunos de graduação, pós-graduação e até de ensino médio também tem, tá? Que se associam, que se juntam à ABC2 e que são pessoas de várias áreas da ciência, tá? Então, tem um pessoal da física, tem um pessoal da química, biologia, da matemática, também tem das ciências humanas também, então tem filosofia, tem direito, psicologia, então tem todas, até onde as letras também, até onde eu me lembro de cabeça, eu acho que tem representante de todas as áreas da ciência que eu conheço. Até onde eu saiba, tem gente de todas as áreas. Então a gente se reúne para fazer discussão entre fé cristã e ciência. Ou seja, eu, além de ser tudo isso, ou antes de ser tudo isso, trabalhar com ciência, com física e tudo mais, eu também sou cristão. Há 32 anos, inclusive, que eu estou na igreja. É crente mesmo, aqueles crentes que vai para a igreja todo domingo, igual um professor uma vez me perguntou, mas na época eu estava na graduação, Alexandre, mas você vai para a igreja? Eu falei, vou para a igreja e tudo mais, canto lá e tudo mais. E você ora também? Eu falei, sim, né? Eu oro também. Eu sou um cristão e tudo mais. Eu tô 32 anos que eu tô na igreja, eu mexo com física, coloca aí desde o início da minha graduação, 2006. Então aí tem 20 anos de graduação e 20 de física e 30 de cristianismo, né? E eu não tenho incompatibilidade com relação a essas coisas, né? Trabalhando dentro da ABC2 e tudo mais. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a alfinetada que eu vou dar aqui na questão do universo jovem, né, é aquilo que a gente chama de criacionismo de terra jovem, tá? É uma vertente do criacionismo. O criacionismo tem várias vertentes. Uma delas é que trabalha com o universo jovem, que a terra é jovem e o universo é jovem. O jovem aí significa alguma coisa da ordem, vamos arredondar aí, 10 mil anos, tá? 10 mil, não milhões nem bilhões, 10 mil anos. E de onde é que os caras tiram isso? Né? Eles tiram de interpretações literais, ou seja, ao pé da letra do texto bíblico, da própria Bíblia e por aí vai. Tá? Não é um negócio recente, né? É um negócio que já começa, vamos dizer assim, a perturbar o nosso juízo dentro da física há quase 100 anos, tá? Porque que é quando começa a cosmologia e tudo mais, que a gente vai ter dados para falar, não, peraí, não dá para colocar o universo jovem com isso aqui, né? Então já tem aí uns 100 anos, já tá perturbando a gente. Não Né? é? Mas assim, e só um outro detalhe que eu preciso deixar destacado, dentro da BC2, a BC2 como instituição, ela não toma partido em qual vertente que ela é. Então a BC2, ao contrário de muitos críticos da BC2, os caras acho que tem umas brigas lá com o Covolan. O Covolan é um professor de física da Unicamp, que hoje tá aposentado. É um grande amigo, eu tenho muita estima por ele, né? Acho que os caras ficam brigando com ele lá, brigaram com ele na Unicamp, sei lá, e aí os caras estão trazendo as críticas para a BC2. Então, deixar bem destacado, a BC2 de forma institucional, ela não é evolucionista, ela não é criacionista terra jovem, ela não é nada. Porque institucional, o que ela faz? Ela deixa aberto aos membros da BC2 de forma respeitosa, pode ser o que quiser. Pode ser evolucionista, pode ser criacionista da Terra Jovem, da Terra Antiga, design inteligente, pode ser qualquer coisa. A BC2 não vai tomar partido disso desde que vocês não briguem. Se vocês não brigar, a discussão pode ir no bom sentido. Beleza, tá? E eu acho que ficou bastante óbvio até agora, né? Eu não sou partidário do criacionismo da Terra Jovem, que eu vou chamar de CTJ. CTJ, criacionismo da Terra Jovem. Não sou partidário dela, tá? Dessa visão. Tem alguns colegas
meus da ABC2 que são CTJ, tem alguns físicos, e não me pergunte como, porque eu não vou saber responder, são CTJs, eu não sei como. Físico formado em física, o cara fez bacharelado e é CTJ. Alexandre, como é que isso acontece? Eu não faço a menor ideia, tá? Eu não consigo entender. Mas o cara a gente conversa e tudo mais, tá? Dentro dos níveis, tá? Mas eu não sou. Então, dado esse grande parênteses, a alfinetada que eu quero colocar aqui dentro da questão do CTJ, tá? Acontece o seguinte, quando a gente tem essas primeiras galáxias e tudo mais, né? Eu já vou jogar as contas já no James Webb, tá? Eu tô falando de James Webb, mas caso alguém não saiba, James Webb é um telescópio que foi lançado recentemente. Inclusive eu assisti o lançamento dele, foi em 2000 e... Cara, agora eu não vou lembrar, acho que foi 2020, se não me engano, 2020, 2021. Tava no finalzinho da pandemia, no Natal. Eu lembro disso, 6 e pouco da manhã do dia 25, foi lançado o James Webb. Eu assisti, eu engatei no Natal ali, acabei assistindo o lançamento mesmo, tá? E no lançamento dele, a gente tava, vamos dizer assim, meio que apreensivo no seu lançamento pelo seguinte sentido. Uh, ele é um telescópio caro, ele é um telescópio, no caso, um telescópio espacial caro, ele é da ordem de 10 bilhões de dólares, então é um negócio extremamente caro. 25 de dezembro de 2021, peguei a data exata aqui. Então, 25 de dezembro de 2021 ele foi lançado. Ele demorou muito tempo para ser construído, então mais de 10 anos para ser construído, tá? Para ser montado e tudo mais, gastou muito dinheiro em cima disso, e foi para lançamento e tudo mais, e a gente ficou meio que apreensivo ali, porque assim, não pode dar errado. 10 bilhões de dólares e mais de 10 anos a gente esperando, não pode dar errado. E o pior de tudo ainda é que, ao contrário do telescópio espacial Hubble, que ainda está em funcionamento, né, o Hubble ele está numa altura aqui perto da gente, entre aspas, né, 500, 600 quilômetros. Então, na década de 90, por exemplo, o pessoal foi para lá e atualizou o Hubble. Então, foi astronauta, nome espacial, foi lá, consertou, levou equipamento novo e tudo mais. Então, assim, não vão fazer mais isso, né? Mandar astronauta para lá, porque não compensa mais, em todos os termos, né? Não compensa mais de fazer manutenção no Hubble. Sim. O James Webb não. O James Webb não tem como fazer nenhum tipo de manutenção, porque ele está a 1,6 bilhão de quilômetros, ou seja, está depois da Lua. A Lua está a 300 mil quilômetros, 400 mil quilômetros. Ele está a 1,6 bilhão de quilômetros. Numa região entre o Sol, a Terra e... essa região que fica entre o Sol e a Terra, que a gente chama de ponto de Lagrange, L2. O que é isso? É uma região que tem uma certa estabilidade, instável ainda, mas tem uma certa estabilidade gravitacional. Então não gasta muito combustível. Então ele está lá. E não tem como mandar nada para lá, tá? Simplesmente não tem como mandar conserto e tudo mais, né? Então ficou muito apreensivo quando mandou para lá. Graças a Deus deu tudo certo, o comissionamento dele, os instrumentos dele abriu direitinho, e hoje ele está produzindo muito, tá? Tá produzindo demais. Então ele tem aí com os seus praticamente aí 3 anos, desde o seu lançamento, ele começou efetivamente mesmo a produzir as coisas mesmo, foi em 2021, 2022, em julho de 2022 é que ele começou a produzir mesmo, né? Bater fotos de galáxias e tudo mais. Então a gente arredonda aí 2 anos e meio, apenas 2 anos e meio. O Hubble já está há 30 anos, há mais de 30 anos, pleno funcionamento ainda, né? Tem os seus defeitos lá e tudo mais, mas ainda está funcionando muito bem. James Webb, não sei não, acho que deve chegar a uns 50 anos fácil, tá? Então, esse é quando eu falar de James Webb, então esse é o James Webb. O que o James Webb fez? Dentre muitas coisas, porque ele estuda estrelas, ele estuda nascimento de estrelas, estuda também os planetas do sistema solar, estuda também nascimento de planetas. A gente tem fotos reais de sistemas planetários nascendo, tanto do James Webb, não tão nítido desse jeito, mas de outros telescópios, como o VLT do ESO. ESO é o European Space Observatório Espacial Europeu, que fica no Chile. Então, eles já têm fotos reais de sistemas planetários que estão nascendo agora.
tá? Ou seja, daqui a alguns milhões e bilhões de anos vai se formar planetas, tá? E eu já estou falando de milhões de anos, né? E além de tudo isso, o James Webb também está estudando esse iniciozinho aqui que nós temos, que é um início, vamos colocar assim, o início de estrelas e galáxias. E o que que ele está vendo? O que ele está vendo aqui, deixa eu só colocar uma outra imagem, deixa eu linkar esta. Olha os caras. Isso aí, galera. Marreta o like aí, pessoal. Ó, tem até uma pergunta, doutor.